Olá, queridos. Missão Batista Jardim das Hortênsias. Esse é o tempo de quarentena, né? A gente está se adaptando ainda a esse momento de lives, YouTube, Facebook. Não tem sido fácil passar por esse tempo sem as nossas reuniões presenciais, não é verdade? Mas nós estamos unidos em Cristo. Eu quero agradecer primeiro à Igreja Batista do Parque São Basílio, que tem nos dado sempre esse apoio, e nós sentimos a presença de vocês aqui junto conosco na nossa missão. Como os irmãos sabem, eu estou aqui pastoreando, dirigindo essa missão há 5 anos e 3 meses. E depois que fui consagrado, aí tem 1 ano e alguns meses, 1 ano e 2 meses, 1 ano e alguns meses, né? E nunca esqueça, irmãos, de orar por nós, amém? Quando você lembrar da nossa missão, você ore por nós, porque todos nós precisamos de apoio, não é verdade? E aqui nós queremos, desejamos, tentamos ser sempre uma igreja acolhedora, somos uma igreja bíblica e abençoadora. Queremos ser uma bênção para esse bairro aqui, Jardim das Hortênsias. E se você que é membro da Igreja Batista Parque São Basílio e você ainda não veio na missão Batista Jardim das Hortênsias, você precisa ir, você precisa vir assistir um culto aqui com a gente, tá bom? Irmãos, toda a igreja, ela tem que ser uma igreja missionária. E missões não é só longe. Missões é perto, pouco longe e muito longe. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E a vocação da igreja é ser missionária, porque a igreja, ela existe para isso, existe para glorificar a Deus e levar o evangelho aos povos, e aos povos a começar daqui, indo por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, se você aí já se converteu, irmão, então você precisa batizar, hein? Procure a nossa igreja, os líderes da igreja, e para você, na nossa volta presencial, agendar o seu batismo. A grande comissão da igreja não pode virar a grande omissão. Muitas igrejas acabam caindo numa rotina de apenas manutenção dos seus cultos e vai perdendo a paixão. É o culto de quarta-feira, ou do culto no domingo e acabou. Não tem aquela expectativa, não tem planos para crescimento e não tem vontade também, porque acabou com o tempo desanimando. É claro, nós precisamos olhar para dentro, mas nós precisamos olhar para fora, e por isso nós pedimos que vocês orem por nós, porque nós não queremos perder essa paixão. Nós queremos edificar a igreja que já está dentro, mas nós, como crente, queremos também fazer a obra missionária. Eu creio que nós precisamos ler a nossa Bíblia com olhos missionários. Um momento de culto, no culto para orar por missões, falar de missões para incentivar a igreja, como nossa igreja mãe tem sempre feito também. E não é para fazer missões de qualquer maneira. Nós precisamos de investimento, e investimento de tempo, investimento
em vida também, investimento em dinheiro também, porque às vezes, irmãos, é muito fácil você que tem dinheiro, você dar uma oferta e falar, cuida lá de missões, enviar alguém, mas eu quero te dizer que missões precisa de pessoas para se envolver, no sentido de pôr o coração nisso. O coração vai sempre na frente do dinheiro, da oferta e daquele que está indo. Então, eu quero clamar a vocês e pedir a vocês que sempre orem por nós, leiam a Bíblia com um óculos de missões, porque igrejas saudáveis, elas não são igrejas que pensam apenas em si mesmas, mas são aquelas que pensam, que investem em pessoas que vão para o campo missionário, seja perto ou longe, que investem nos outros. Quando eu penso só em mim, eu vou ficando muito egoísta, eu começo a naufragar espiritualmente, eu me desidrato espiritualmente, mas quando eu olho para frente e eu penso nos que estão perdidos, tanto no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, Rio de Janeiro, no meu país, nas nações, e então nós encontramos oxigênio para a nossa alma. Então, é em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É tudo ao mesmo tempo. Então, quando você lembrar, ore por nós, mande uma mensagem, faça um contato, um e-mail. Todo mundo precisa de encorajamento, não é verdade? E eu quero também encorajar você a doar, além do seu dízimo, você doar especialmente para a obra missionária. Você está investindo no reino de Deus. E que você também ore para Deus despertar pessoas, vocações missionárias. E meu muito obrigado pela igreja que está sempre aqui nos ajudando. Eu agradeço a vida do nosso pastor Valdemir pela oportunidade de estar servindo aqui nesse local. Vamos orar? Senhor, eu peço que o Senhor nos dê um coração entusiasmado pela tua obra e pela obra missionária. Que o Senhor possa continuar levantando vocacionados e aqueles que também sustentam a tua obra, aqueles que vão e aqueles que seguram a corda. Abençoe, Pai, a tua igreja, Batista do Parque São Basílio, Missão Batista Jardim das Hortênsias, e cada igreja que prega o teu evangelho com fidelidade, cada missionário espalhado, ó Deus, no mundo, colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero ler um texto com vocês e depois também orar. Nós temos muitos pedidos de oração. Queria que vocês orassem pela família da Rosângela, que é amiga da Rosângela. É isso mesmo. Rosângela, amiga da Rosângela, que é irmã da nossa igreja, que está passando por luto, né? Uma pessoa da família que perdeu um ente querido por conta da Covid-19. A irmã Beth também pede oração pela família da sua amiga, que também faleceu por
conta da Covid-19, segundo a Beth, ela disse que já perdeu 7 amigas para esse vírus. É uma situação complicada, mas nós cremos que em breve essa pandemia vai passar logo e nós oramos para que seja logo, os cientistas descubram logo essa cura e essa pandemia comece a baixar. Nós cremos que já está dando sinais de que vai baixar, né? Os irmãos, nós estamos ao vivo, os irmãos podem enviar aí pedidos de oração. Você pode fazer comentários aí, como é que está o nosso som. Eu fiz um teste antes aqui, eu vi que estava fazendo um pouco de chiado. Se qualquer problema aí, vocês me avisem. Nós estamos aí apanhando um pouco essa tecnologia, mas nós continuamos aí avançando. A igreja não para. Tá bom, irmãos? Eu quero ler um texto com os irmãos, em Tiago, no capítulo 1. A partir do verso 2. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook, pelo meu Facebook. Se você estiver aí online, você compartilhe o link, compartilhe lá no grupo também do WhatsApp da missão, para que os irmãos possam ter mais facilidade para entrar, para que eles possam só clicar e já entrar já no ao vivo. Compartilhe com um amigo e chame a sua família aí para ouvir uma palavra do Senhor. Diz assim, Tiago, capítulo 1, verso 2 em diante. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Queridos, o Senhor Jesus, ele está andando na beira do mar da Galileia, o mar de Tiberíades, e os homens estavam lá pescando, e ele fala assim, segue-me. O nosso evangelista Mateus, ele era um profissional, ele era um empreendedor, ele tinha seus negócios, ele cuidava da sua coletoria, e, na visão dele, ele era bem-sucedido financeiramente, e ele está ali na beira do Mar da Galileia, e Jesus, quando passou, disse, então, segue-me. E ele desmontou
tudo, e ele largou tudo que estava fazendo e ele foi atrás de Jesus. Em outra situação, o Senhor Jesus, ele passou e ele viu um cidadão e ele falou, segue-me. E esse homem disse para ele, deixa primeiro eu sepultar meu pai, dá para esperar um pouco? Não que o enterro estava pronto, mas ele queria esperar o pai morrer. E Jesus disse, deixa os mortos enterrarem os mortos. Segue-me. Então, a palavra que eu queria destacar também nessa noite, porque seguir a Jesus não é só você ir à igreja, não é só ir aos cultos, assistir aos cultos pela internet. Seguir a Jesus é ser de Jesus. Seguir a Jesus é fazer a sua vontade. É estar à disposição de Jesus, estar à disposição para a sua obra, contribuir com a sua obra. E como você é dele, muitas coisas vão ter que ajustar na sua vida. Você precisa decidir. Porque, apesar de Jesus ser dono de todas as portas, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que Jesus ele tem as chaves da morte e do inferno. Para Deus não existe portas fechadas, ele abre a porta que ele quer, fecha a porta que ele quer, para ele não há embaraço, mas tem uma porta que ele não abre, porque o seu trinco está do lado de dentro. Apocalipse 3:20 diz, eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Entenda, irmão, Jesus podia arrombar a porta do seu coração se ele quisesse. Foi ele que criou todas as coisas e ele que nos criou. Mas Jesus espera que você ponha a mão no trinco e abra a porta do seu coração e diga, eis-me aqui, Senhor. Então, se você nunca disse, eis-me aqui, e você ouve mais uma vez Jesus falar para você, segue-me, você precisa decidir e dizer, eis-me aqui, Senhor. Ah, mas essa igreja só quer o meu dinheiro. Nós escutamos isso muitas vezes, né? Amigo, ou você diz, eis-me aqui para Jesus, ou você fica arrumando várias desculpas. Eu creio que uma boa decisão na sua vida, uma decisão que você toma hoje, muda todo o seu futuro para melhor. As suas decisões criam um futuro melhor. Qual a sua resposta para o chamado de Jesus? Até hoje, qual é a sua desculpa? Ah, eu quero aproveitar minha vida primeiro. Eu estou muito novo. Você está enganado. Você, na verdade, está desperdiçando a sua vida. Porque Jesus tem o melhor para você. Então, se você está gastando a sua vida com Jesus, você está perdendo seu tempo. Porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Você está deixando de desfrutar das bênçãos que Deus tem para você. E a sua desculpa não convence você e muito menos convence a Deus.
Ah, mas eu tive muita decepção na igreja. Eu tive muita decepção com crente. Ah, mas então você não conhece nenhum crente bom? Você não conhece, você só conhece crente ruim? Então você precisa sair dessa lama. Tem muita gente boa. É muito bom você vir ao culto e é muito simples você assistir o culto e não ter nada a ver com o reino de Deus. Tem muita igreja boa, tem muito culto bom no Rio de Janeiro, mas esse não é o apelo de Jesus. O apelo de Jesus é segue-me, e o crente que segue com Jesus, ele segue todos os dias. E essa igreja não pode ser como o povo de Deus na época do profeta Malaquias, em que vivemos do jeito que queremos a semana inteira e depois nós tiramos um dia para cultuar de qualquer maneira. E eu estou falando com você que anda consumindo os cultos, se beneficiando da igreja, mas você não se envolve com nada, não participa, não ora, nem contribui, e ainda fica também criticando a igreja. Aqui você tem que melhorar, e eu também. Todos nós precisamos melhorar. Mas o reino de Deus precisa avançar, irmãos. Para isso, Deus, ele quer contar com você. Deus não vai enviar anjos. Ele poderia, mas ele não vai enviar. Ele quer contar com você. E ele quer contar com gente que anda com ele. É com você se você andar com ele. Mas a questão é que muitos de nós só quer ganhar. Mas também é verdade, graças a Deus, que existem muitos que andam com Jesus, que andam com ele, e Deus quer investir em você, quer investir naqueles que andam com ele. Deus vai cuidar destes, porque para você dar, você precisa receber. É como um rio que flui. Um rio recebe e flui e joga em outro lugar. Por isso, Deus vai cuidar dos servos que andam com ele, e nós precisamos orar para que Deus abençoe a vida dos seus servos, para que isso seja uma forma de sinal. Lembra de quando Jesus multiplicou os pães? Tinha um menino no meio da multidão. Estava todo mundo com fome. Jesus disse: dá-lhe de comer, dá-lhes de comer. E André acha um menino e diz para o menino: segue-me. E ele diz: eis-me aqui, com 5 pães e 2 peixinhos. É como diz uma música: e a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Por isso, esse é o momento de a gente orar por você, que tem passado por dificuldades, porque Deus, ele quer cuidar de você. Deus quer abençoar você. E o texto que nós lemos, ele diz: nós passaríamos por provações.
mas isso serviria para nós para nos dar maturidade, perseverança, integridade. Por isso, eu quero orar por você que está passando por algum tipo de enfermidade, não só de Covid-19, mas muitas outras enfermidades estão atacando muitos de nossos irmãos nas aflições, nas lutas. Nós precisamos levantar o nosso interior e só Deus pode fazer isso. No dia mau, fique de pé, fique firme com Deus. Continue orando e crendo, porque a enfermidade, ela pode te abater fisicamente, mas ela não pode te abater emocionalmente. Ela não pode abater espiritualmente, porque é lá dentro. E ele fala aqui que se uma pessoa não sabe passar por tribulações, ela deve falar com Deus. E Tiago está falando, pede a Deus que ele dá sabedoria. E outra coisa, quanto mais cedo você busca sabedoria, melhor, porque quanto mais tarde fica, quando nós vamos ficando mais velhos, mais difícil de você ficar sábio. Por isso que a Bíblia diz, ensina os teus filhos a lerem a Bíblia, lá em Deuteronômio, diz para você, desde de criança, o seu filho, desde criança, você ler para ele a lei, e quando ele for deitar e quando ele levantar, faça isso, ensine os seus filhos, leem provérbios para ele, eu já faço isso para o meu filho de 1 ano, e Deus, ele vai dar sabedoria para você. E Deus nos dá um livro para nos dar sabedoria todo dia. Irmãos, nós estamos passando por um momento de muito pavor, de muita histeria. Há uma voz de medo disfarçada de prudência. É claro que o momento é delicado, mas há muitas pessoas que estão trabalhando para colocar o medo em todos nós, que tenta fazer com que esse medo seja de todos. E parece que se você não sente medo, se você não entra no pavor, você é uma pessoa insensível. As pessoas parecem que têm apetite por notícias ruins, e nós estamos enfatizando o tempo todo nas coisas ruins, focando muito, e nós esquecemos de tantas coisas boas que Deus tem feito conosco. E a fonte para as boas notícias existem. Basta procurarmos por ela. Basta você escolher. E às vezes nós vamos ficando cansados com tanta desonestidade, com tanto oportunismo, e muitos vão até ficando intolerantes, porque nós vamos vendo tantas coisas, muito sensacionalismo, sentimentalismo e muita informação falsa. Estava lendo
esses dias sobre a China, parece que ela vai acabar se dando mal, porque a Austrália e a Suécia e o Reino Unido, os Estados Unidos e o Japão e também a Índia, eles estão tirando as empresas da China para o seu próprio país, a fim de que eles não tenham mais problemas no futuro com aquilo que a China mostrou-se muito estável, e as 4 pandemias que a gente teve há algum tempo atrás, a gripe aviária, a gripe suína, e teve uma outra, e agora a Covid-19, todas vieram da China. Apesar disso, nós temos uma expectativa de vida em grande aumento se nós olharmos para trás. Hoje, mesmo com toda essa pandemia, se nós olharmos na história, por exemplo, para a Idade Média, a expectativa de vida era algo bem menor. E com todos esses problemas, o ser humano hoje está vivendo muito mais. Algumas pessoas dizem: o mundo está piorando a cada dia. Mas, acredite, isso não é verdade. O mundo ele está melhorando. A mortalidade infantil ela caiu em um século em 75%. Uma em cada 5 crianças morriam antes dos 5 anos de vida. E já uma estatística de 2003 foi uma criança em cada 17. Apesar de todo esse investimento, todo esse terrorismo ambiental, das ONGs e todas essas indústrias, desmatamentos e muito mais, a poluição no planeta caiu nas últimas 3 décadas. E hoje a água ela chega na nossa torneira mais limpa do que alguns anos atrás. A desnutrição crônica das nações diminuiu de 37% para 17%. O acesso à água potável cresceu a infraestrutura, os portos, os aeroportos, rodovias. Se nós pesquisarmos há um século atrás, vamos pensar no ano de 1920, se você vivesse hoje em Campo Grande, se fosse hoje 1920, comparando com hoje em Campo Grande, você vive muito melhor do que os reis há 100 anos atrás. No início do século XX, a população mundial era de 1,6 bilhões. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de habitantes. A violência baixou na história. A possibilidade de você morrer assassinado
no século XXI é menos do que se você tivesse vivendo há 200, 300 anos atrás. Não estou dizendo que você tem que se tornar uma pessoa insensível, claro que não. Mas você tem que deixar de ser uma pessoa pessimista e você não pode entrar em toda essa histeria. Porque a falta de fé a falta de confiança em Deus que faz que as pessoas apelem para a indústria do aborto, que apelem para a eutanásia. Em 1920, por exemplo, as mulheres não podiam votar nos Estados Unidos. E depois de séculos, a mulher conquistou o seu lugar e, para isso, não precisa ser feminista, não precisa entrar nesse movimento exagerado. Hoje, as mulheres vão muito bem, tanto no mercado de trabalho, elas são líderes nos negócios, em muitas empresas, muitas são líderes na política, na educação. Muitas mulheres hoje estão dirigindo escolas e dirigindo muito bem. Em cada canto de atividade, em 1888, no Brasil, a escravidão era legal. Até 1863, nos Estados Unidos, a escravidão era algo legal e alguns anos atrás nós pudemos ver a maior potência mundial, os Estados Unidos, teve um negro como presidente. Em 1900, apenas 12,4% da população mundial tinha liberdade de direito de voto. Hoje são 44% da população mundial. Mas as pessoas falam, mas a imoralidade cresceu muito, a homossexualidade está crescendo, está exagerada, as seitas estão crescendo. Irmãos, tudo isso já existia no mundo. No mundo antigo, tinha a mitologia grega, com muitos deuses, tinha muita feitiçaria, tinha muita bruxaria no meio dos babilônicos, no meio dos egípcios, os mais variados deuses. E o cristianismo, ele está crescendo, mas nós escutamos muitas pessoas dizerem o islamismo ele está crescendo, mas cuidado com muitas informações equivocadas, irmãos. Existem muitas pessoas se convertendo do islamismo para o cristianismo. Há muitos islâmicos se convertendo. A Indonésia, segundo o Instituto Gallup, já tem hoje 30% de cristãos na Indonésia. Então, há muitas informações que não são divulgadas, mas a Indonésia está avançando com o Evangelho. Muitos missionários têm doado a sua vida para o avanço do Evangelho
não só na Indonésia, mas também na China. Lá existe uma grande igreja subterrânea que também está crescendo. Isso também quase não é divulgado. Na África, o cristianismo está avançando, mas as pessoas parecem que querem se concentrar naquilo que deu errado. O evangelho está avançando. É verdade, com lutas, com enfermidades, com Covid-19, com marxismo cultural, com emissoras que ideologicamente ou que são financiadas, que são orientadas politicamente. A guerra existe, mas o início das dores já começou há 2000 anos. Quantos falsos profetas já apareceram na história? Quantos falsos cristos? Quantos terremotos nós já vimos e já ouvimos na história? Quantas guerras, rumores de guerra? Quantas pestes? As pestes aconteceram desde muito e muito tempo. E tudo isso aconteceu e continua acontecendo. O imperador de Roma, Marco Aurélio, morreu no ano 60 e pouco, por conta de uma peste dessas. E a gente viu aí outras pestes, a gripe espanhola no início do século XX, que matou muita gente, e não houve essa histeria toda que nós vimos hoje na mídia. Eu não estou dizendo, irmãos, para você não tomar cuidado. Não estou dizendo que você não tem que se solidarizar, que você não deve consolar aqueles que estão enlutados. Não. Mas eu estou dizendo que existe um exagero no pavor, na histeria, principalmente para aqueles que andam com Cristo. Porque quem anda com Cristo não vive apenas no presente. Quem anda com Cristo já está enxergando um futuro melhor do que este. E o mundo nunca foi melhor do que hoje, e ele será melhor no amanhã. Nós já temos as promessas eternas. Por isso, não viva apenas pela sua vista, viva também e principalmente pelas promessas eternas do Senhor. Então, que